Você descobriu o câncer de próstata e ficou com medo ou está com medo de prejudicar ou piorar sua vida íntima, sua vida sexual? Fez radioterapia, fez às vezes hormonioterapia, aquele bloqueio hormonal, ou mesmo a cirurgia para o câncer de próstata. Está com medo de prejudicar sua ereção? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O que esperar, o que pode acontecer depois desses tratamentos do câncer de próstata e o que a gente faz para evitar ou reduzir o dano desse tratamento. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico dos homens com formação em urologia e andrologia. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua curtida aqui no vídeo e também já mandar seu comentário ali se você tiver alguma dúvida. Então, para a gente começar, vamos entender um pouquinho da próstata, tá? Então, a próstata é aqui, ó, tá localizada aqui nessa região, entre a nossa bexiga e entre aqui, ó, o nosso pênis, né? Então, o xixi passa no meio da próstata. Então, nos tratamentos, desde a cirurgia, desde a radioterapia, a gente vai ter que atuar aqui. Então, a cirurgia faz o quê? Ela remove toda essa próstata e liga aqui de novo. Só que qual que é o grande problema da próstata com relação à nossa vida sexual? É porque os nervos da nossa ereção estão aqui em volta da próstata. Então, toda vez que a gente for mexer nessa região, seja com uma cirurgia, seja uma radioterapia, pode machucar esses nervos da nossa ereção. E provoca o quê? Tá? Provoca o que a gente fala assim, ou um dano direto ou uma neuropraxia, que é o quê? Os nervos ficam dormindo. Então a ideia sempre da cirurgia, cada vez mais vem se estudando isso, inclusive hoje com a técnica da cirurgia robótica, a gente consegue preservar mais esses nervos até para voltar a vida sexual mais rápido, até a ereção voltar mais rápido. Então é assim que funciona, é por isso que prejudica a vida sexual. A cirurgia de próstata, ela já vai prejudicar logo na sequência. Então, a gente vai fazer a cirurgia, já vai emendar. Então, logo depois da cirurgia, você já vai ter um prejuízo ali da parte, principalmente de função erétil. Porque acabou de danificar, acabou de machucar, deixar ali dormindo esses nervos. Já a radioterapia, que vai bombardear ali com radiação, muitas vezes os danos não começam logo depois da radioterapia. Os danos começam mais tardiamente. Então, isso é um pouquinho diferente dos dois tratamentos, por isso que é importante você saber e o médico também te orientar. E daí o outro tratamento que eu falei, que é o bloqueio hormonal, é quando a gente faz o homem parar de produzir testosterona. A gente chama isso também de castração. Então, qual que é o problema dele? Então, a gente vai parar de produzir testosterona. Isso em muitos homens pode prejudicar a ereção e também prejudicar a vontade de ter relação. Então, esse é o problema da parte ali hormonal e desse bloqueio hormonal, essa tirada de testosterona. E o grande problema desses três tratamentos é quando o homem fica sem ter ereções. Quando o homem fica sem ter ereções, esse músculo aqui, que a gente chama também de corpos cavernosos, que dentro tem um músculo, pode ser danificado. Ele faz como se fosse uma colagenização e uma fibrose. As faltas de ereções provocadas por esse tratamento podem provocar uma fibrose e às vezes até mesmo uma disfunção erétil permanente. E é isso que eu vou explicar também aqui para você evitar que isso aconteça. Então, como que agora é a recuperação dessa ereção depois desses tratamentos? Na cirurgia do câncer de próstata, na prostatectomia que a gente remove, então logo na sequência, como eu disse, você já vai ter um déficit, uma perda aí de ereção. Demora quanto tempo? Pelo menos uns 6 meses para a gente começar a ter alguma resposta. E claro que isso vai depender de muitos fatores. Então isso vai depender de como era a sua ereção antes, vai depender da sua idade, vai depender de doenças e também de como que foi a preservação dos nervos na cirurgia. Mas numa média, a partir de 6 meses começa algum tipo de recuperação, mas a maioria dos homens começa essa recuperação mais intensa e melhor para ter uma vida sexual mais ativa depois dos 12 a 24 meses. Isso muitas vezes se não fizer nenhum tratamento. Já a radioterapia, logo de imediato, quando você faz a radiação lá, não vai ter um dano. Ela, que a gente fala, ela é cumulativa, ela vai piorando ao longo do tempo. Então depois do segundo, uma média entre o segundo e o quinto ano que começa a piorar essa vida sexual. Geralmente o terceiro ano é quando está o ápice assim, de piora. Então ela não começa logo de cara, mas começa a piorar lá para frente por volta do segundo ano depois da radioterapia. E da parte hormonal, quando a gente faz esse bloqueio e para o bloqueio,
Então a testosterona volta a produzir, começa a produzir ali, melhorar a partir do 6º ao 24º mês. Mas tem homens que não recuperam também 100% como era essa testosterona antes, às vezes até vão precisar de reposição, mas isso já é um outro tema, um tema mais detalhado, mais sensível, que a gente não vai tratar nesse vídeo. Mas essa é a recuperação também da testosterona. Então, lembrando mais uma vez, a gente tem que levar em consideração também para essa recuperação alguns fatores, aquilo que eu já falei, a idade do homem, como que era essa ereção antes, como que era a sua vida sexual antes do tratamento, tem doença, por exemplo, pressão, colesterol, diabetes, como que foi o tratamento, que tipo de tratamento. Então, por exemplo, na cirurgia, fez a preservação dos nervos, conseguiu fazer isso? Porque não é às vezes todos os casos que consegue fazer isso, seja tanto pela técnica cirúrgica, até mesmo pelo tumor, que já está invadindo os nervos e tem que acabar ressecando e tirando esses nervos da ereção. Mas como que foi essa preservação? Então, todos esses fatores também são importantes a gente saber antes, até mesmo para prever essa recuperação de cada homem. E agora, vamos falar então como que recupera isso, ou seja, como que a gente consegue recuperar isso de uma melhor forma, uma forma mais rápida, inclusive preservar lá os corpos cavernosos para que não aconteça aquela fibrose. Então a gente chama isso de reabilitação peniana. Então, da mesma forma que tem uma reabilitação depois de um acidente, que o pessoal tem que recuperar, fazer fisioterapia, é mais ou menos dessa maneira que funciona. A gente tem que preservar o músculo do pênis. E como que funciona? Então a gente precisa de 3 coisas importantes. A gente precisa manter ele oxigenado, então precisa ter oxigênio, isso vem de quê? De sangue, principalmente sangue arterial. A gente precisa então de um bom fluxo sanguíneo também, chegando lá, para até mesmo para levar esse sangue oxigenado, e a gente precisa que ele estique. Então precisa que ele se expanda. Então esse é o nosso objetivo com a reabilitação peniana. E o que a gente consegue fazer tudo isso de uma vez só? Tendo uma boa ereção. Então é dessa maneira, uma das melhores formas para a gente fazer uma reabilitação peniana. Tendo uma boa ereção, porque a gente vai conseguir um bom fluxo sanguíneo, uma boa oxigenação, e a gente vai conseguir esticar muito bem ali os corpos cavernosos. Entendo, você deve estar pensando agora, tá bom, doutor, mas eu não estou conseguindo ter uma boa ereção. Como que a gente faz isso? E daí já é um segundo passo. Como que a gente vai fazer para ter essa boa ereção? Então, primeiro passo para reabilitação. Sempre a gente tem que manter um inibidor de fosfodiesterase contínuo. O que é inibidor da fosfodiesterase tipo 5 contínuo? É o sildenafila, o Viagra, é o tadalafila, que é o Cialis. Então, ideal a gente manter um desses dois. No Brasil é mais comum a gente usar o tadalafila 5 mg todos os dias. Isso ajuda a manter a oxigenação, inclusive ali uma proteção dos vasos sanguíneos, da endotélio e da musculatura peniana. Então esse é o componente menor do tratamento. Nos Estados Unidos a gente usava também bastante o sildenafila, que é o Viagra, numa dose mais baixa. Então esse é o primeiro componente do tratamento. O segundo é aquilo que eu já falei, ter boas ereções. Então agora, se você não estiver conseguindo boas ereções só com 5 mg, a gente vai dar uma dose de ataque. E já vou te falando, é muito difícil, a maioria dos homens não vão conseguir boas ereções no começo, principalmente logo após a cirurgia de prostatectomia, da retirada da próstata, não vão conseguir só com 5 mg. E daí a gente faz um teste com uma dose de ataque. Então com uma dose alta, então geralmente o tadalafila a gente faz 5 mg, e daí no dia de uma tentativa usar 20 mg, ou a gente pode também fazer com o 5 mg todos os dias, mas no dia tomar uma dose mais alta de Viagra, que é o sildenafila, seria 100 mg. Daí o homem precisa se estimular, ou sozinho, ou realmente tentar alguma coisa com a parceira ou com o parceiro. E daí que a gente avança para a próxima fase. Se não tiver conseguindo ter uma boa rigidez, como eu disse, a gente vai ter que avançar para uma próxima fase. Então, primeira etapa, tentar com comprimido. Se não conseguir, a gente vai avançar para as injeções penianas. Então, muitos homens podem não funcionar com essa dose alta aí de tadalafila, sildenafila, que é bem comum pós a cirurgia de próstata. Mas a gente tem que manter uma boa ereção. E daí que vem uma boa reabilitação. Como que a gente vai manter uma boa ereção? Então, a ideia é o seguinte: como a gente não está conseguindo que o remédio funcione, muito provavelmente porque os nervos estão danificados, então o sinal não chega lá,
a gente precisa mandar direto a medicação aqui para dentro do músculo do pênis. E a gente faz isso como? Com isso. Então a gente tem uma espécie de um Viagra, vamos supor assim, que a gente coloca e aplica diretamente aqui no corpo cavernoso. E essa é a ideia para quê? Para ter ereção. E a gente conseguir preservar. O ideal é pelo menos uma ereção por semana. Então, componente menor, tadalafila, Viagra, dose baixa todos os dias, e o componente maior aí, que é a ereção. Com tudo isso, a gente vai conseguir fluxo sanguíneo, oxigenação e aumento, esticar o pênis. E bomba a vácuo, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar bastante disso, de bomba a vácuo. Bomba a vácuo, quando que ela é muito útil? Ela vai servir para quando a gente não estiver conseguindo ter ereção de jeito nenhum, né? Seja a gente não está conseguindo com a injeção, o homem não consegue aplicar a injeção, não tem a injeção, você não consegue comprar, não tem esse tipo de assistência, porque requer uma assistência muito próxima ali do médico, em quem vai fazer esse tratamento, e daí talvez a bomba seja uma solução. Por quê? A bomba, ela não vai conseguir entrar muito sangue oxigenado, que é aquilo que eu falei que a gente precisa, mas ela vai conseguir fazer aquela etapa de esticar. Então ela tem sim um certo ganho, uma certa ajuda, principalmente nos homens que não estiverem conseguindo ter ereção, seja com comprimido, seja com a injeção peniana. Agora vamos falar de alguns hábitos que podem te ajudar ainda mais nessa recuperação. Não só ter essas ereções, fazendo a reabilitação, mas também melhorar mais. Que hábitos? Basicamente são hábitos saudáveis que você deve ter para ter uma boa qualidade de vida. Então é muito importante você manter o peso ou emagrecer, perder peso, isso vai ajudar bastante, controlar bem doenças que você já tem, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol, isso ajuda já bastante. Fazer uma atividade física regular, 3, 4, 5 vezes por semana, tanto musculação quanto um aeróbico, dormir bem, então dormir próximo de 7 a 9 horas, esse é o ideal de sono para cada pessoa, manter uma boa alimentação, cuidado com o estresse, normal, né? Então você acabou de descobrir um câncer, quem não estaria estressado? Mas tentar na medida do possível também controlar esse estresse com boas conexões sociais, uma boa abertura familiar, às vezes acompanhamento psicológico, alguma técnica de meditação, alguma coisa assim. Isso também vai ajudar a recuperar mais rápido a sua ereção. Muitos também me perguntam, doutor, já não vale a pena colocar prótese peniana logo de cara, já que eu vou ficar broxa, por exemplo? Não necessariamente, tá? Porque você pode ter uma boa recuperação. Então, quando que a gente vai fazer a prótese peniana? Quando a gente não tiver essa recuperação. Por quê? Por que a gente já não faz a prótese logo de cara? Então, muitos homens acham que a prótese é uma coisa super simples. Primeiro que é uma cirurgia, né? E segundo que se você colocar uma prótese peniana, que geralmente coloca aqui dentro o cilindro, seja inflável ou aquela prótese que é semi-rígida, maleável, você vai tirar a opção de ter de volta uma ereção natural. Então, uma opinião pessoal, eu gosto de só evoluir para a prótese peniana quando a gente já não tiver mais salvação ali do seu pênis. Então é assim que a gente vai evoluir para a prótese peniana. Então, fez a reabilitação peniana, não estamos conseguindo nenhum resultado. Geralmente a gente faz um ultrassom, confirma isso, que realmente já tem uma fibrose, já não está mais esticando o músculo, daí sim seria muito bem indicado uma prótese peniana para você manter a sua vida sexual ativa. Agora vamos falar um pouquinho de outros pontos que também podem ser alterados, que às vezes os homens não levam em consideração na vida sexual, por causa desses tratamentos. Então, por exemplo, a cirurgia, a gente remove a próstata. Então, a próstata, ele produz um líquido prostático. A gente também remove aqui as vesículas seminais, que produz um líquido que também sai na ejaculação. Então, você vai parar de ter ejaculação. Então, não vai ter mais espermatozoide, não vai ter mais líquido prostático nem da vesícula seminal. Então, daquele líquido que a gente ejacula, a grande maioria é líquido da próstata e vesícula seminal. Você não vai ter mais isso. Então, a gente vai ter o que a gente chama de orgasmo a seco, tá? Na prostatectomia radical, isso acaba sendo de imediato. Na radioterapia, isso às vezes pode demorar um tempo, igual eu falei. Então, a gente tem que levar em consideração isso, tá? Então, é importante saber que quando for ejacular, quando for ter o orgasmo, na verdade não é ejacular, né? Quando você for ter o orgasmo, você não vai ter mais a ejaculação. O que mais?
homens que pensam em fertilidade, realmente fica mais complicado, porque também vai parar de ter espermatozoides. Então, geralmente não é uma preocupação inicial, porque a maioria dos homens que tem câncer de próstata são homens mais velhos. Mas, às vezes, tem homens mais velhos que querem ter filhos, ou às vezes homens que tiveram o câncer de próstata jovem. Então, a fertilidade tem que ser uma preocupação nesses casos. E daí se faz o quê? Geralmente se preserva o esperma, congela ele, coloca num banco de esperma, se tem interesse de fertilidade, antes de iniciar o tratamento para o câncer de próstata. E uma outra solução para a questão de fertilidade, por exemplo, se não congelou, tem alguma outra opção? Tem. E daí a gente precisaria captar diretamente do testículo os espermatozoides e fazer uma fertilização in vitro da mesma forma que é pegar o congelado e fazer também. Mas eu recomendo, se você já passa isso pela sua cabeça, é realmente congelar antes da cirurgia. Um outro ponto que também vai alterar aí na vida dos homens e também pode atrapalhar muitas vezes a vida sexual, que é a perda urinária. Então é bem comum acontecer no começo essa incontinência urinária, óbvio, conforme a técnica operada, tem casos que às vezes não vai ter nada, tem casos que vai ter mais, depende da evolução de cada paciente. Mas pode ter uma perda urinária. Então, e essa perda urinária pode ser às vezes em pequenos esforços, às vezes perder sem esforço nenhum. Então vai depender de cada caso. Então é muito importante também acompanhar com o seu médico isso. Em muitos casos vai ser interessante fazer uma fisioterapia da região aqui da musculatura para tentar recuperar isso o mais rápido possível. Em muitos casos tem sim uma boa recuperação, mas é uma coisa que pode acontecer. E o que mais? Também a gente pode ter, agora falando da vida sexual, essa perda urinária na hora do sexo. Então na hora da excitação, até mesmo na hora do orgasmo, por causa da contração muscular, de abdômen, etc., pode expulsar um pouco de urina. Então a gente chama isso de climactúria. Então também a gente tem que tomar cuidado com isso. Não são todos os homens que vão ter, mas ficar atentos. Formas de evitar isso se estiver acontecendo com você. Esvaziar bem a bexiga antes da relação. Muitas vezes também usar camisinha, porque daí você evita esses escapes de urina que muitas vezes é desagradável para a maioria dos casais. Então, esses são os pontos, e lógico, e com isso também tratar a incontinência com fisioterapia e acompanhamento médico. Um outro ponto que pode incomodar alguns homens, que depois da cirurgia o pênis pode ter alguma retração, tá? Como a gente tira a próstata e acaba emendando aqui embaixo, ele pode ter um pouquinho de retração, cerca de 0,5 a 2 centímetros. Alguns homens percebem isso na prática, que tem uma redução. Justamente tem que levar em consideração todo o momento, o estresse, então a adrenalina que a gente fala, e também faz o pênis ficar lá mais encolhido, como se estivesse com frio, tá? Na prática, isso acaba não atrapalhando muito na maioria dos homens, mas às vezes os homens podem sentir sim um pequeno encolhimento. Como que ajuda isso? Né? Fazendo uma boa recuperação aí da ereção. Então fazendo uma reabilitação peniana muito boa para evitar também e tentar ganhar de novo esse pequeno comprimento perdido na hora da cirurgia. E claro, um dos pontos mais importantes para a recuperação saudável dessa vida sexual é você ter um bom apoio do parceiro. Então isso faz total diferença nos resultados. Então é importante você ter alguém ali junto com você, te apoiando. Então eu tenho muitos casais que vão junto, passam junto comigo aqui na consulta. Muitas vezes, às vezes até a mulher faz a injeção peniana quando precisa. Então é importante você ter uma parceria, né? Porque o homem já está passando pelo abalo ali da doença, agora pelo abalo de, vamos dizer assim, se sentir menos homem porque não está conseguindo ter uma boa ereção. Então o apoio de um parceiro, de uma parceira é fundamental para um bom resultado. E claro, além do apoio do parceiro, da parceira, é importante eles também saberem tudo o que está acontecendo. Todas essas mudanças que eu falei aqui nesse vídeo, eles saberem o que está acontecendo, né? Então eles estarem juntos na jogada com você, com o que está acontecendo, com o homem que está passando por isso. É muito importante. Então é isso, pessoal. Importante a gente lembrar que existe sim vida sexual depois do câncer de próstata, depois dos tratamentos, da radioterapia, da cirurgia, ou mesmo da hormonioterapia. Lembrando que o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, mas é um câncer que a gente consegue sim uma sobrevida, ou seja, depois do tratamento ainda consegue se viver muito bem, viver bastante tempo. Então é muito importante a gente preservar a qualidade de vida do homem e a qualidade de vida sexual, para manter aí sua família, manter a sua autoestima e manter feliz se a questão sexual é importante para você. Então, se você teve algum problema com câncer de próstata,
passou por algum tratamento, importantíssimo você levar em consideração todos esses pontos, porque é sim possível recuperar sua vida sexual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixar sua curtida. Qualquer dúvida, manda aqui para mim nos comentários ou me segue nas outras redes e pergunta lá que eu também te ajudo.